Olá, irmãos. Chegamos no capítulo 18 de Atos dos Apóstolos. Eu aqui quero abrir um parênteses para agradecer a você que tem me suportado aí, que tem me tolerado nessa caminhada. A minha oração é que o Senhor possa abençoar muito a sua vida. Você está adquirindo o hábito da leitura da palavra regularmente todo dia, e isso você vai colocando dentro da sua rotina, e isso é muito bom, que você vai aprendendo a ter um relacionamento com Deus e com a sua palavra todos os dias. Por isso, não apenas veja esse vídeo, mas leia a palavra antes, leia o capítulo 18, leia os textos que nós temos falado. Para cada dia nós temos um capítulo, leia. O vídeo serve como um apoio, porque nós entendemos que a leitura bíblica deve ser seguida do aprofundamento da palavra também, não só na superfície, mas mergulhar e vermos as grandezas da palavra do Senhor. Eu louvo a Deus pela sua vida também, você que não é membro aqui da Missão no Galo Branco, mas que faz parte da Igreja de Jesus, você que ainda não faz parte da igreja, mas tem acompanhado a gente também, que Deus possa te abençoar muito, e que essa palavra seja uma palavra que fique muito clara, que a gente possa, todos nós, entendermos a respeito da história da igreja, o que Deus fez, o que o Espírito Santo fez através e na igreja primitiva, na primeira igreja lá, o que Deus tem feito ao longo da história, e a gente aprende muita coisa também aqui sobre o que Deus quer fazer na igreja desse tempo e, consequentemente, também na nossa igreja, através da tua vida e da minha. Então, chegamos no capítulo 18, Paulo tinha saído de Atenas e chegou então a Corinto. Corinto era uma cidade muito importante, ela fica ali no istmo entre os dois mares ali. Então, nós vimos ontem, Paulo era um filósofo, um homem que pensava muito. Então, Corinto para ele era uma cidade estratégica, porque se ele pregasse o evangelho ali em Corinto, as pessoas que estavam ali de todas as partes do mundo, viajantes, comerciantes, eles iam levar o evangelho para a sua terra. O apóstolo Paulo sabia disso, era um homem muito inteligente, além de ser muito usado por Deus. E aqui, quando ele chega em Corinto, ele vai fundar a igreja de Corinto ali, você logo vai ver no início, junto com um casal, que tinha vindo de Roma. Áquila e Priscila foram obrigados a sair de Roma por causa de um decreto do imperador. Então, Paulo ali se junta com Priscila e Áquila, também eram fazedores de tendas, Paulo tinha como profissão fazer tendas, então durante muito tempo ele sustentou o ministério dele com o trabalho das suas mãos, Logo depois então ele começa a receber, conforme as igrejas vão se desenvolvendo, ele começa a receber provisões da igreja, e aí ele vai se dedicar exclusivamente à pregação da palavra. Aí o movimento missionário que ele inicia deslancha por toda aquela região. Então Paulo chega ali em Corinto, encontra Áquila e Priscila, começam a pregar o evangelho, as pessoas vão se convertendo, judeus vão se convertendo ali, gente importante vai se convertendo, e forma-se então a igreja de Corinto. Para essa igreja que Paulo vai escrever duas cartas, A primeira carta de Paulo aos Coríntios e a segunda carta. E na primeira carta a gente vai ver que a igreja de Corinto é a igreja mais complicada do Novo Testamento. E aí, isso não está no texto claramente, mas a gente vai entender pela situação de Corinto. Corinto, pelo fato de ser uma cidade, de ser cosmopolita, visitada por gente de todos os lados, a idolatria, como em muitas outras cidades gregas, a idolatria ali era algo poderoso. E havia lá o templo da deusa Afrodite. Afrodite é a deusa da beleza, a deusa
da fertilidade. Então, o apelo ali é extremamente prostituído, né? Havia lá no templo mil sacerdotisas cultuais prostitutas, né? Então, assim, o culto, né? O culto da religião grega lá, no meio daquela idolatria toda, era baseado na prostituição, era baseado na questão do sexo. Por isso que Paulo vai escrever a primeira carta, uma carta muito dura de repreensão àquela igreja, porque Paulo sai de Corinto, deixa a igreja lá, deixa Áquila e Priscila, depois chega o Apolo, mas o Apolo logo vai para Éfeso. Então, o que a gente vai ver aqui é que Paulo vai para Éfeso e depois volta, né, para Corinto. Mas 3 anos depois Paulo vai escrever essa carta, primeira carta aos Coríntios, né? E ele vai repreender duramente. Por quê? Porque aquela igreja estava com dificuldade de entender que o culto a Jesus era um culto diferente daquilo que eles viviam lá na sua cidade, né? Por isso lá em 1 Coríntios capítulo 14 ele vai dizer: as mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhe é permitido falar, mas estejam sujeitas como também lhes ordena a lei. E ele continua: e se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seus maridos, porque é indecente que as mulheres falem na igreja. Está escrito na Bíblia, é proibido as mulheres falarem na igreja, é indecente que as mulheres falem na igreja, né? Então, se a gente for olhar pela questão literal, você, a irmã aí, você não pode falar absolutamente nada na igreja porque é indecência. Mas aí, vendo a respeito da igreja de Corinto, como que era o culto lá, aquele pessoal se convertendo do culto pagão, do culto de prostituição e vindo para a igreja, o que o apóstolo Paulo vai fazer? Ele vai proteger as mulheres. As mulheres não poderiam falar na igreja, por quê? Porque os homens poderiam confundir com o culto pagão. Eles estavam vindo de lá. Então, se as mulheres falassem na igreja, eles iam fazer uma ligação com as prostitutas cultuais lá do templo de Afrodite. Então, o que Paulo fala? As mulheres não falem na igreja, né, porque é indecente. Mas ele faz isso somente para proibir as mulheres de falarem na igreja por si só, por uma questão de inferioridade? Não, para proteger as mulheres até que a igreja se tornasse uma igreja madura. Então essa igreja de Corinto era uma igreja muito complicada, muito difícil, de gente muito diferente, de gente se convertendo lá daquela religião de prostituição, vindo para o Evangelho. E aí quando você lê Coríntios, você leia com isso em mente, né? Por exemplo, lá no capítulo 5 de 1 Coríntios, Paulo vai repreender a igreja, porque a igreja não estava nem aí para um rapaz que estava tendo relacionamento sexual com a sua madrasta, né? E o apóstolo Paulo vai dizer para eles: olha, vocês não estão vendo isso? Vocês não tomam nenhuma atitude em relação a isso? Precisam tomar uma atitude em relação a isso, né? Por quê? Porque eles ainda estavam naquele processo de conhecer mais a respeito do culto do Senhor. Na verdade, no início eles tiveram líderes muito bons, Priscila, Áquila, Apolo, né? Mas depois eles começam, né, a se distanciar dessa palavra. E aí o apóstolo Paulo vem na sua primeira carta e desce a pancada neles ali. No verso 6, tem muita coisa boa que a gente poderia falar aqui, mas nosso tempo é muito curto. No verso 6, o apóstolo Paulo agora chuta a barraca, e o pau da barraca, chuta todo mundo que está dentro da barraca, e nesse caso os judeus. Os judeus reclamam, né, resistem ao evangelho do apóstolo Paulo, e Paulo vai dizer assim: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça,
eu não prego mais para vocês, eu estou limpo e agora eu vou pregar para os gentios, eu vou pregar para quem quer ouvir a palavra, eu não perco mais tempo com vocês. E aí Paulo então vai pregar para os gentios. Do versículo 12 até o versículo 17, os judeus vão acusar Paulo diante lá do governador da Acaia, ali da parte sul da Grécia. Ele vai ser acusado diante do governador Galho, mas o Galho não quer nem saber disso. Isso era um problema dos judeus, não via nenhum problema em Paulo e mandou que eles resolvessem. Os judeus, então, muito revoltados, né, eles pegam Sóstenes, que era uma das pessoas importantes da sinagoga, e espancam Sóstenes também, mas o governador não está nem aí, era coisa de judeu que se virasse para lá. Né? Então, logo depois, o Apolo chega, né, se junta ali a Áquila e Priscila, você vai ver os detalhes disso no texto aí. Paulo agora atravessa o mar e vai para a Síria. Né? Ele atravessa e vai para a Síria para depois voltar a Jerusalém. E no versículo 24, né, Apolo e Áquila e Priscila vão se separar, né, e Apolo então volta para Acaia. Né? Apolo volta ali para a parte sul da Grécia. Mas o que eu queria destacar nesse texto aqui, o ponto mais importante para a gente hoje aqui, é a questão no versículo 9, quando o Senhor diz a Paulo: não temas, mas fala e não te cales. Não temas, mas fala e não te cales. Por que muitos crentes têm medo de falar do Evangelho? Quem é mais antigo aí, quem é da década de 80, da década de 90, a igreja pregava muito mais o Evangelho. Naquela época não tínhamos internet, a televisão não era tão pulverizada assim, os programas de televisão eram um pouco reduzidos, tínhamos alguns programas de rádio, mas os cristãos daquela época, não que sejam melhores do que hoje, mas as ferramentas que eles tinham era a garganta. A gente pregava o Evangelho tete a tete, batia de casa em casa. É claro que os tempos mudaram. Hoje não tem como mais você fazer evangelismo batendo na casa das pessoas. Né? Há uma insegurança, há uma desconfiança. Né? Quando alguém bate no seu portão lá, você não vem atender mais. Por quê? Por questão de assalto, por questão de segurança. Então já não tem mais como, é muito difícil você fazer esse tipo de evangelismo. Né? A pregação nas praças também é uma pregação que era muito utilizada há uns anos atrás, só que hoje as pessoas estão tão corridas, né? A situação está tão acelerada que as pessoas vão passando. Você pode até pregar ali na praça e salvar alguém, e levar o evangelho a alguém que Deus queira mandar para ali, mas diferente do que era antigamente, as pessoas não param mais para ouvir uma pregação na praça. Agora, isso significa que a igreja deveria parar de pregar? Absolutamente não. Em toda a história da igreja, a igreja sempre foi uma igreja proclamadora. Ela sempre foi uma igreja que prega a palavra. Hoje, isso ficou muito restrito à pessoa do pastor. Os membros da igreja pregam muito pouco a palavra. Então, por que isso acontece? Por que a gente prega pouco a palavra? Por que os membros de igreja falam para muito pouca gente, ou muitos não falam? Né? Você pode ver aí em relação à sua vida, eu não julgo você, mas quantas pessoas no último mês você apresentou o Evangelho de Jesus? Para quantas pessoas? Então, se dependesse de mim, né, se dependesse de você, seguindo aquela palavra de Jesus lá, de Mateus, que quando o Evangelho for pregado a todo mundo, ele voltará, só depois que o Evangelho for pregado a todo mundo, Jesus voltaria. Se dependesse de mim, se dependesse de você, quanto tempo isso ia levar? Você prega o Evangelho, você tem levado o Evangelho, e muita gente não faz isso
primeiro que a desculpa do preparo. O preparo para se pregar o Evangelho é a conversão. Teologia, estudo bíblico, tudo isso é muito bom, mas você pode pregar o Evangelho a partir do primeiro dia da tua conversão. Lembra da mulher samaritana? Ela pregou para uma cidade foi conquistada por causa da pregação de uma mulher, e uma mulher samaritana recém-convertida. Então, preparo. Se você é crente em Jesus, você tem preparo para pregar a palavra do Senhor. A segunda desculpa que o pessoal usa é a vergonha, né? Tem vergonha de falar, tem vergonha de ser aceito, tem vergonha de ser criticado, tem vergonha de ser zombado, né? Nada disso deveria fazer diferença para nós. Jesus zombaram, escarneceram dele. Os apóstolos foi a mesma coisa. Ao longo da história da igreja foi, mas a igreja precisa pregar o Evangelho. A gente vai e prega. Se a pessoa não quiser ouvir, o sangue dele, a perdição dele é responsabilidade dele. Mas se nós não pregarmos, a responsabilidade vai ser nossa. Por isso que nós precisamos pregar sempre o Evangelho. Então, nós temos duas desculpas principais aí: o preparo e a vergonha. Mas, pastor, então como é que nós podemos pregar a palavra nesse tempo? Como é que nós podemos levar pessoas aos pés de Jesus? Em primeiro lugar, guarda isso, antes de levar, um autor de um livro disse isso, antes de levar Deus às pessoas, leve as pessoas a Ele, em oração. Ore pelas pessoas que você quer falar. Interceda por essas pessoas. Antes de pregar o Evangelho, antes de levar Jesus para elas, leve essas pessoas aos pés de Jesus e peça ao Espírito Santo que te dê discernimento, sabedoria e unção para pregar a palavra dele. Para você que é novo, talvez você pense: pastor, mas eu não sei nada de Bíblia ainda, eu não sei nem achar os livros da Bíblia. Você pode ser um pregador poderoso do Evangelho. Fala daquilo que Jesus fez e daquilo que está fazendo na tua vida. Ah, pastor, mas eu não parei de fumar, eu não parei de beber, eu não parei ainda disso, eu não acertei as minhas coisas. Não, mas você não está no processo. Se as pessoas olharem para você, não estão vendo que você está mudando, que você está se tornando uma pessoa melhor, que Deus está limpando a tua vida dessas coisas, então fala do que Jesus fez, fala da tua conversão, e fala também daquilo que Jesus está fazendo e daquilo que Ele vai concluir. Você espera que Jesus faça o que na sua vida? Que Ele te lave o coração. Então, pregue isso, pregue a tua relação, aquilo que você tem no teu relacionamento com Deus. Fale nas questões de conversas, né? Pode fazer nas questões, quando você ligar para alguém, você pode falar de Jesus também. Mas eu queria destacar aqui hoje uma ferramenta subutilizada pelos evangélicos, por nós crentes, né, que são as redes sociais. Que potência é isso? Mas uma potência muito mal utilizada. A potência da pregação do Evangelho na internet, através da internet, ela é poderosíssima. E hoje você prega para uma pessoa no Japão, na hora, né, ali em tempo real. E isso é maravilhoso. Mas precisamos entender como é que se faz isso de qualquer maneira, né? Eu particularmente acredito que a gente não deve enviar mensagens bíblicas para todo mundo. Você vai lá, você viu uma mensagem bonita, interessante, e aí você manda lá no grupo da família, você manda lá no grupo dos amigos. Não, irmãos, pouca gente olha isso. Pouca gente olha isso. Eu nunca botei um texto bíblico lá no grupo dos pastores radicais. Por quê? Porque o pessoal não vai ler. O pessoal olha ali e passa. Ah, é blasfêmia, falta de respeito com a palavra. Não.
A gente lê a palavra todo dia. Se cada pastor, são 150, se cada pastor botar um texto bíblico, você imagina o que vai dar. Se você receber um texto bíblico de cada irmão que você conhece, então pouca gente, o efeito disso é muito pequeno. Talvez uma pessoa seja tocada, mas é por isso que eu digo que a internet ela é subutilizada. Você pode aumentar o seu potencial. Em primeiro lugar, não para de enviar mensagens para todo mundo. Para de mandar vídeo de pregação para todo mundo. As pessoas não vão ver. São poucas as pessoas que vão ver isso. Mas personalize a tua pregação. Em vez de você mandar para todo mundo, olhe ao teu redor e veja se tem alguém necessitado, alguém que precisa estar com o coração quebrantado. Deus vai te revelar isso, o Espírito Santo vai trazer essas pessoas até você. Pessoas que estão enfermas, pessoas que estão doentes, pessoas que estão sofrendo com perdas, e que você tem acesso. Veja quem está com o coração aberto para o Evangelho, se aproxime dessa pessoa, ofereça ajuda e mande mensagens, por exemplo, via WhatsApp, para aquela pessoa. Trate de pregar o Evangelho para aquela pessoa. Não se preocupe com as multidões. Não adianta pregar para as multidões, mas cada um de nós vai pregando para uma pessoa. Então, o que você pode fazer? Você sabe de alguém que está sofrendo? Manda uma mensagem no WhatsApp para essa pessoa. Por exemplo, se eu sei que o José está sofrendo por alguma razão, eu vou mandar uma mensagem para ele: ô José, como é que você está, meu irmão? E aí, rapaz, está difícil a situação. E aí ele vai começar a colocar a situação, eu vou ouvi-lo, e depois eu vou falar para ele: eu posso orar contigo, José? Vamos orar? E aí ele vai dizer: claro, a oração é sempre muito bem-vinda. Você ora com ele. Terminou aquele primeiro contato. Passa um dia ou 2 dias, você manda uma mensagem para ele: e aí, rapaz, como é que estão as coisas? Eu tenho orado pela sua vida. E ora mesmo, não só diz que tem orado, não. Ora mesmo, ora por ele. E manda outra mensagem para ele: e aí, rapaz, como é que está? E você vai estreitando o relacionamento. A gente não pode fazer isso agora, mas um pouco mais à frente a gente vai voltar às nossas reuniões. Você convida ele para o PG, convida PG, nosso pequeno grupo, que a gente se reúne aqui às terças-feiras nas casas. São grupos muito pequenos. Convida para vir o culto à igreja também, nas reuniões da igreja, para ele ir conhecendo, para ele ver o que Jesus está fazendo na vida de outras pessoas também, e para ele ser ministrado por outras pessoas. Se você tiver a possibilidade de visitar, de ir lá fazer uma visita presencial na sua casa, você vai e visita essa pessoa e ora com ele. Então, pregue o Evangelho, comece a pregar o Evangelho através do WhatsApp, através do Telegram, através do Facebook, mas não adianta botar mensagem para todo mundo. Personalize, pregue para uma pessoa, pregue para 2 pessoas, olha ao teu redor, vê se Jesus está te mostrando gente que Ele quer salvar, gente que está sofrendo, gente que está apanhando da vida. Olha para essas pessoas, ora por eles e começa a trabalhar isso. Manda mensagem para essa pessoa, falando que você está orando, falando que você está intercedendo. Pergunte se ele quer que você ore por ele, porque quando você orar por ele, o Espírito Santo vai estar trabalhando ali, através da tua vida e trabalhando na vida daquela pessoa. Que Deus nos abençoe, que a gente não tema, que a gente possa falar, pregar o Evangelho e não se calar. Mandamos muitas mensagens de tantas bobagens, mas mande especificamente, escolha 2, 3, 4 pessoas, semanalmente, ministre a palavra do Senhor para eles. Que Deus te abençoe, querido, que Deus te use e que Deus possa ganhar muita gente através da tua vida.
Amém? Fala, fala e não te cales. Deus te abençoe, querido, em nome de Jesus. Amém.